Agora vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pensar numa paisagem bem bonita. Obrigada, Mestre Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, estudando seu Evangelho, ouvindo suas histórias, refletindo sobre a nossa vida. Entendemos que somos ainda pequeninos e que precisamos muito aprender contigo. Senhor, esteja conosco nessa noite, nos iluminando aonde quer que nós estejamos, nossas casas, nossos amigos, nossos familiares. Senhor, esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Agora, nós vamos ouvir uma historinha e depois eu volto para a gente conversar um pouquinho. Até daqui a pouco. De Jesus? Jesus estava sentado com seus discípulos no templo, observando as pessoas que trariam suas ofertas. Naquele tempo, as pessoas levavam suas ofertas até o pátio do templo e as colocavam na caixa de coleta de ofertas. Muitas pessoas ricas moravam em Jerusalém. Elas tinham belas casas, vestiam roupas chiques e tinham muita comida para comer. Depois de terem gastado com tudo isso, elas levavam um pouco do que tinha sobrado do dinheiro como oferta a Deus. Vestiam suas melhores roupas e iam para o templo quando sabiam que tinha muita gente por lá. Depois de olharem para todos os lados e de perceberem que as pessoas estavam olhando para elas, colocavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Elas gostavam que as suas ofertas fizessem bastante barulho. Queriam ver os outros se virando para verem quem estava depositando tanto dinheiro na caixa de ofertas. Esperavam que comentassem. Você viu quanta oferta essa pessoa trouxe? Ela deve ser muito rica e generosa. Jesus sabia que essas pessoas ricas traziam apenas aquilo que sobrava depois de terem comprado tudo o que queriam para elas mesmas. Ele sabia que elas não faziam nenhum sacrifício, não tinham passado fome, nem tinham ficado sem comprar alguma coisa. Então, Jesus percebeu uma mulher se aproximando da caixa de ofertas. Ele sabia que o marido daquela mulher havia morrido e que muitas vezes ela não tinha o que comer. A mulher olhou ao redor para ver se alguém estava olhando. Estava com muita vergonha, porque só podia dar uma oferta pequena. Quando viu que ninguém estava olhando, colocou 2 moedinhas bem devagar na caixa de ofertas e saiu bem rapidinho. Mas Jesus estava observando. Ele viu as 2 moedinhas que ela tinha colocado na caixa de ofertas e disse aos seus discípulos: Esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Deu tudo que tinha, tudo. Olá, galerinha do Geal. Tudo bem com vocês? A história de hoje, que nós acabamos de ver, é um vídeo sobre uma passagem da vida de Jesus. Conhecemos por Óbulo da Viúva. Que nome estranho, né? Óbulo. Vou explicar para vocês. Óbulo era antigamente, lá nos tempos da Grécia Antiga, chamávamos de óbolo uma moeda de pouco valor. Então, para a gente trazer assim para a nossa realidade, quando ouvir essa palavra óbolo, nós vamos entender que são poucos centavos. Tá certo? Nessa história, Jesus observou que homens de grandes posses, homens ricos, levavam grandes quantias consigo para doação, lá no templo. Mas o que significava para eles essa doação? Para eles que tinham grandes posses, aquela quantia não era nada. Estavam dando o que sobrava de tantas posses, de tantos terrenos, de tanto dinheiro que eles tinham. Mas já a viúva, que colocou ali óbolo, poucos óbolos, poucas moedas, aquilo faria falta a ela. E mesmo assim, ela decidiu doar, colocando o bem dos outros acima do bem dela. Jesus quis ensinar que não há merecimento quando se faz algo sem esforço, que não custe nada. Mas atenção, galerinha!
Precisamos nos alimentar, cuidar do nosso corpinho, ficar saudável. Deus não deseja que nós passemos fome ou uma necessidade. A caridade, a verdadeira caridade, está em procurar com o seu trabalho, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com os recursos que nós temos, formas de ajudar as outras pessoas, sem esperar nada em troca, dando nosso tempo, dando nosso sentimento, aquilo que temos dentro da gente para ajudar o próximo. É nesse sacrifício que é o mais agradável a Deus. Então, a caridade, ela não precisa ser apenas material. Aliás, ela pode ser de inúmeras formas. Mas a gente precisa dar aquilo que nós também gostaríamos de receber. E não aquilo que nos sobra, aquilo que não nos faria falta. Entenderam, galerinha? Então, tendo isso em mente, vamos com certeza exercer a verdadeira caridade e cada dia seremos pessoas melhores. Beijo em todos e até a próxima. Tchau, tchau. E tudo passa tão depressa nesses tempos de hoje que nem percebo mais as nuances das cores. O detalhe vai perdendo importância, os perfumes se misturam, eu e minha pressa cada vez mais longe do futuro. Quero aprender a ousar, me lançar e ir mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim com o mal? Coragem, quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Falo por mim, quando é sim, digo sim, e prefiro calar a trazer o sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti. Quero aprender a ousar, me lançar e ir mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim com o mal? Coragem, quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Falo por mim, quando é sim, digo sim, e prefiro calar a trazer o sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti.
novo pra mim, meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. E seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trapalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel tem agora, além das reuniões públicas no formato presencial, uma reunião pública no formato online,
que é a nossa reunião das noites de sexta-feira, às 20 horas. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo, na descrição deste vídeo, com o título Avisos do 100, outubro 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas, como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o Jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos cursos doutrinários desenvolvidos pela casa. Tenho a certeza de que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. E, da mesma forma que convido a cada um de vocês a se inscreverem em nossos cursos, também convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens de 0 a 21 anos a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização, que acontecem todos os sábados, das 15 às 17 horas. Enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis podem participar de uma roda de conversa, aonde discutimos temas diversos, também sob o olhar do Espiritismo. Venham, e tenho a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento de um tema sobre uma virtude muito bela e que devemos nos esforçar para desenvolvê-la. O tema é a indulgência. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Fátima Queiroz. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados, com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação. Não se esqueçam de darem um like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boas reflexões a todos. Do livro Atenção, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, página ditada por Emmanuel. Ante a indulgência divina. Induzidos à intemperança mental a explodir dentro de nós por vulcão de loucura, meditemos na indulgência divina, para que não venhamos a cair nos desajustes da intolerância. Achávamo-nos ontem desarvorados e oprimidos, no torvelinho das trevas. O Senhor, porém, nos concedeu novo dia para recomeçar a grande ascensão à luz.
Estávamos paralíticos na recapitulação incessante de nossos desequilíbrios. Restituiu-nos a faculdade do movimento, com os pés e as mãos livres, para o reequilíbrio que nos compete. Sofríamos desilusão e cegueira. Reformou-nos a esperança e a visão com que assimilamos as novas experiências. Jazíamos desacisados na sombra. Reconduziu-nos à posse da integridade espiritual. Padecíamos a desasperação, a desgovernar-nos o verbo, através de atitudes blasfematórias. Investiu-nos de novo com o poder de falar acertadamente. Vitimava-nos a surdez, nascida de nossa rebelião perante a lei. Dotou-nos de abençoados ouvidos com que possamos assinalar as novas lições do socorro espiritual. Procedíamos à conta de infelizes alienados, nas regiões inferiores, materializando em torno de nós as telas dos próprios erros e eternizando assim o contato com os desafetos de nossa própria vida. Concedeu-nos, porém, a divina bondade, a bênção do lar e da provação, da responsabilidade e do trabalho em comum, nos quais tornamos a associação com os nossos adversários do pretérito para convertê-los ao sol do amor em laços de elevação para o futuro. Não ouvides a tolerância de Jesus, o nosso eterno amigo, que nos suporta há milênios, amparando-nos o coração, através de 1000 modos, em cada passo do dia. E por gratidão a Ele, que não vacilou em aceitar a própria cruz para testemunhar-nos a benevolência, sejamos aprendizes autênticos da fraternidade, porquanto somente no perdão incondicional de nossas faltas recíprocas conseguiremos atender-lhe ao apelo inolvidável. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pai amado, estamos aqui para agradecer a oportunidade de podermos nos reunir em Teu nome e também agradecer por tudo que nos tem proporcionado e concedido. Que a reunião de hoje possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que os trabalhos designados para hoje possam acontecer conforme o estabelecido. Que os amigos espirituais que junto conosco aqui estão em trabalho possam nos ajudar a melhor compreender as lições que forem comentadas e que as boas vibrações possam nos envolver, nos trazendo o reconforto e o refrigério necessário. Obrigado, Pai, e que tenhamos a permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel e hoje estou aqui para falar sobre o tema da indulgência. Esse tema principalmente está exposto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos,
lá nas instruções dos Espíritos, itens 16 a 18. Então, antes de dar início à exposição, quero fazer essa minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos escuros, castanhos escuros, estou de óculos com aro rosinha bem claro, estou com um batom lilás, estou com uma blusa vermelha, onde elas têm escrita em letras assim, caramelo, cor de caramelo. Em tempos de intolerância, nossa melhor resposta é o amor, para combinar com o nosso tema de hoje, né? Eu escolhi a página de abertura porque ela nos traz de volta a necessidade da nossa lembrança do quanto nós temos sido presenteados com a indulgência de Deus, né? Por parte de Deus. Isso é importante que a gente relembre, especialmente porque quando estamos diante do próximo e que ele comete uma falta, e em alguns momentos uma falta contra nós ou em relação à nossa pessoa, nossos queridos, nem sempre a gente consegue agir com a serenidade e com a compreensão. Nós vamos ir trabalhando isso ao longo da nossa exposição de hoje. E a página, ela traz justamente essa questão, né? Como Deus tem sido indulgente conosco, né? Porque a gente não pode ter a pretensão de que nunca erramos e que essa reencarnação, que é a nossa melhor oportunidade até o momento, de que nós estamos numa situação de isenção, né? de situações a reparar. Então, esse primeiro pensamento tem que ser de que nós já estamos recebendo a indulgência de Deus na reencarnação atual. Então, o que é a indulgência? É a qualidade de pessoa indulgente, o perdão ou atenuação da gravidade de uma falta, a bondade que desculpa o que é censurável ou importuno. Para a religião católica, é a remissão dos pecados concedida pela Igreja. Então é importante a gente situar, porque é um termo não muito usual, né? Então seria essa consideração, né? Através do perdão, da bondade, na desculpa, na atenuação da falta que o outro comete. Então, aqui está envolvida a gravidade da falta, a censura e um comportamento importuno, né? Então, a indulgência, ela vai estar lidando com uma situação que desagrada, né? E a indulgência vai ser justamente o nosso lidar com esta situação. Então, só para a gente situar aqui o termo. No Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, no capítulo 11, da Lei de Justiça, Amor e Caridade, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus? Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, o famoso BIP, né, que a gente muitas vezes lê em alguns textos, né, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, a indulgência vai ser essa capacidade de compreender, de atenuar, como nós vimos antes na definição do dicionário, né, comum. E aqui a gente vai entender também que a indulgência, ela faz parte da caridade, da definição de caridade. Porque
quando a gente pensa em caridade material, isso fica muito claro para nós, né? A questão do auxílio material. A caridade, no sentido mais amplo, ela vai envolver uma doação íntima, né? Como os espíritos colocam aqui. É preciso que a gente seja bom, é preciso que a gente seja indulgente e é preciso que a gente perdoe. E esse já é, vamos dizer assim, é uma sofisticação na caridade, no sentido de que vai exigir de nós um movimento interno de poder elaborar esses maus hábitos, né, que nós ainda temos, são as questões relacionadas ao egoísmo, à indiferença em relação à dor do outro, à censura, à crítica, ao julgamento, né? E numa condição também de nos acharmos assim melhores do que os outros. Então, a gente se coloca numa situação, muitas vezes, de que a gente pode fazer uma crítica ao outro como se nós também não vivêssemos aquelas mesmas situações, ou se já damos algum tipo de limite ao nosso comportamento, muitas vezes o nosso pensamento, o nosso sentimento, ainda e lá escondidinho, ninguém vendo, mas ainda pensa e sente de uma forma inadequada. Então é importante a gente relembrar, né, que a indulgência ela também está relacionada à caridade. Eu escolhi alguns trechos do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e esse título, a indulgência, ele é composto por 3 mensagens de espíritos diferentes sobre esse tema. Então, de cada um, eu pensei algumas contribuições para que a gente possa ir conversando um pouquinho e também de alguns outros textos, e que aí eu vou sinalizando para a gente continuar a nossa reflexão, tá bom? Então, assim, lá no Evangelho, no item 16, capítulo 10, item 16, está assim: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então, ele está falando aqui nesse texto, né, que uma pessoa indulgente, ela não vai considerar os defeitos da outra pessoa, mas se observa, evita a sua divulgação, né? E sempre vai buscar uma compreensão, uma explicação, uma desculpa para essa situação. E aí a gente precisa fazer uma consideração aqui, que isso não significa ser conivente com o erro. Uma coisa é o erro, outra coisa é a pessoa que errou. Então, existe uma página muito bonita do Emmanuel, e no Pão Nosso, no livretinho Pão Nosso, em que é o pecado e o pecador, em que ele vai fazer justamente essa distinção. Jesus agia dessa forma. Ele não era conivente com os erros daqueles que se aproximavam dele. Ele compreendia aquela pessoa que estava em erro. Então, eu coloquei aqui uma imagem de Jesus na situação com a mulher adúltera, que ela foi
pega em adultério, e de acordo com as leis da época, o adultério justificava um apedrejamento em praça pública. Quando Jesus percebe aquela situação, ele lança a pergunta: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele sabia o que estava previsto na lei, mas ele não diz em nenhum momento que aquela mulher era isenta de responsabilidade sobre a situação em que ela estava envolvida. Mas, ao contrário, ele acolhe aquela pessoa, ele acolhe aquela mulher que estava em sofrimento. Então, é importante a gente entender isso. Depois a gente vai desdobrar um pouquinho, quando a gente for falar de julgamento, vamos desdobrar um pouco melhor isso. Mas é importante a gente perceber isso, né? Que fazer essa distinção. Uma coisa é a gente discernir um comportamento que é inadequado, alguma coisa que não é correta. Enfim, isso é uma questão de discernimento. Então, muitas vezes a gente observa uma situação como essa, até porque isso serve para a gente distinguir o bem do mal, né? E isso nos ajuda a também estabelecer os nossos próprios limites diante das nossas atitudes. E outra coisa é a censura. Eu quero trazer para vocês alguns conceitos que eu achei muito bons do livro Sol de Esperança, que é a psicografia do Divaldo Pereira Franco, por diversos espíritos, né? E esse título aqui da indulgência, ele foi ditado pelo Marcelo Ribeiro. Então, ele diz assim, algumas frases interessantes. À medida que o homem evolui, moral e espiritualmente, torna-se indulgente. Compreende melhor os problemas e dificuldades dos outros, concedendo um crédito de oportunidade aos que ainda sofrem limitação e se demoram na intolerância. Por saber que áspera é a autossuperação, através do constante esforço pelo aprimoramento íntimo. Porque é muito difícil mudar hábitos, mudar concepções que muitas vezes a gente tem trazido ao longo de muitas reencarnações. Então, mas à medida que nós vamos evoluindo, a gente também vai percebendo que o que era bom, natural, aceitável para nós num determinado momento em relação a nós mesmos, né? Agora já não cabe mais, porque nós também estamos evoluindo moral e espiritualmente, então nós temos condições de discernir melhor. Mas superar-se não é uma tarefa fácil. Por isso que ele diz aqui que à medida em que a gente evolui, a gente compreende e observa as dificuldades que nós mesmos enfrentamos para a nossa superação, nós passamos a ter uma maior indulgência em relação ao outro, porque se é difícil para a gente mudar, para o outro também é. Então, a gente vai voltar a esse livro com algumas observações mais adiante. Então, desdobrando um pouco, né, o assunto que a gente estava falando no outro slide, aí coisas que acontecem no nosso comportamento, né? A crítica, o julgamento e a maledicência, né? Então, a crítica sobre um comportamento que nós não concordamos, né, tem várias contribuições. Joana de Ângeles traz em outros livros algumas contribuições sobre a questão da indulgência, e um dos aspectos que ela analisa, e que eu acho que cabe aqui na nossa compreensão sobre a inadequação da crítica, ela diz o seguinte, que analisar uma situação para auxiliar
para corrigir, para educar, é valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual. E aí, a gente precisa perceber o seguinte: quando a gente vê uma situação, a gente vê aquela situação de acordo com a nossa compreensão sobre o fato, de acordo com o nosso estado de ânimo, de acordo até com as nossas experiências. Então, quando a gente vê um fato, não necessariamente o fato é exatamente do jeito que foi a nossa percepção. Por isso, quando a gente pergunta a duas pessoas sobre uma determinada situação, às vezes a gente vai encontrar relatos diferentes, porque a nossa apreensão do que viu, ela tem a ver, ela passa pelos nossos filtros, da forma como a gente observa aquela situação que está ocorrendo, né? Então, aí a tradução desse acontecimento, ela vai estar muito mais de acordo com o nosso estado íntimo, com a nossa forma de pensar e agir, do que com a situação real, né? E aí, uma outra questão que nós temos que pensar sobre a crítica é que o que nos incomoda tem a ver conosco, né? A Joana de Ângela está falando, tá? Eu concordo com ela, mas ela diz isso, né? E às vezes a gente penetra na problemática de alguém sem a gente conhecer a história daquela pessoa, o que levou a pessoa a uma determinada atitude, o que leva a pessoa, né, a agir de uma forma ou de outra. Então, a gente não conhece o contexto individual, que é diferente para cada um de nós. Cada um de nós vai lidar com as situações de uma forma diferente. E aí ela diz o seguinte, que nem sempre a gente age com ética, justiça e dignidade. Olha que forte, gente. Ética, justiça e dignidade. Então, a questão do julgamento, ela tem que passar pelo um crivo íntimo. Será que eu posso julgar alguém? Eu sou alguém isenta de situações de desvios, de problemas, né? Então, essa é uma questão assim, muito grave, né, quando a gente está julgando. Jesus, né, de acordo com o Evangelho de Lucas, ele orientava, né? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, é muito grave quando a gente é convidado a fazer uma apreciação sobre uma situação, né? A forma como nós vamos nos posicionar diante de um fato ou da conduta de alguém, né? E isso é uma questão assim, muito grave, porque ela tem a ver com... É por isso que o Espírito falou, né? A gente estava refletindo no slide anterior, né? Que a indulgência, ela implica nessa evolução. Porque muito frequentemente a gente gosta dessas coisas, gosta de criticar, gosta de julgar, maledicência, né? A fofoca, a gente gosta de falar mal. Então, são situações que a gente precisa ir refletindo, porque vocês lembram eu conhecia uma música, não sei se é do conhecimento de todos, na minha infância. Assim, quando a gente aponta um dedo para o vizinho, olha aqui, a gente tem 3 voltados para si, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que estar sempre atenta a essa situação, né? Continuando ainda no item 16,
Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembre daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censuras ou condena o que relevas, porque conhece o móvel de todos os atos. Então, como nós comentamos anteriormente, né? Deus conhece, né? Conhece cada um de nós, e aquilo que para a gente a gente vê com uma severidade, isso é atenuado em razão, às vezes, das condições em que aquele espírito se encontra, né? São os atenuantes que vêm em função, às vezes, muitas vezes, de ignorar, de não conhecer. Então, por isso que quanto mais a gente conhece as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, a nossa responsabilidade vai aumentando cada vez mais, né? Então, Deus conhece os pensamentos íntimos de cada coração e nós não. Então, concluindo esse texto do item 16, que foi ditado pelo Espírito José, ele diz o seguinte: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, é bem interessante a gente pensar nisso, né? Porque muitas vezes as críticas, os julgamentos, elas muito mais afastam, né? Mesmo às vezes que a pessoa tenha uma intenção de auxiliar, mas dependendo da forma como essas observações são colocadas, da forma até como é falado, né, com uma arrogância, com uma superioridade, isso soa de uma forma que pode levar mesmo ao desânimo e levar ao afastamento. Então, mesmo que a intenção fosse de ajudar, de reeducar, ela acaba muitas vezes afastando mais do que aproximando e tendo efetivamente uma possibilidade de acolher, de compreender e aí sim, né, acalmar, reerguer, dialogar, ouvir, para que possa efetivamente ajudar, se for o caso, né? Se for uma situação em que caiba essa aproximação para esse diálogo. Nem sempre haverá, não é? Mas, de qualquer forma, a nossa posição diante de uma situação qualquer deve ser sempre a da indulgência. Na outra psicografia, né, que tem no Evangelho, tem o seguinte: sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido, aos que nos hão ofendido. Então, aqui eu peguei uma gravura de uma mão segurando a outra, né? Num gesto que para mim simbolizou uma sustentação, um apoio. E ele fala aqui da questão do arrependimento, né? O menor que seja o nosso arrependimento, quantas vezes, mesmo nessa reencarnação, a gente se arrepende de uma palavra maldita, de um comportamento inadequado, de um rompante que a gente queria que não tivesse acontecido, né? Então, Deus leva em consideração o arrependimento, não para que a gente repita indefinidamente essas situações, mas compreendendo que isso faz parte do nosso aprendizado, da nossa perseverança que a gente tem no controle
né, e na mudança, né, no controle, no autocontrole, na nossa autorregulação, né, e também nas perspectivas de mudança. Então, a indulgência, ela tem que levar em consideração isso, né, que eu preciso perdoar os que nos têm ofendido, porque eu também preciso do perdão. E isso é uma condição, né, que está lá, né, na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a ofensa que o outro nos faz. No último texto, então, eu pensei essa fala, né? Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos, né? E esse trecho nos chama a atenção. Eu coloquei ali a gravura, né, de uma sementinha que rompeu a terra, né, e está ali, né, lutando para crescer. E assim devemos ser nós, né, porque nós também estamos na luta para vencer a nós mesmos, porque nós temos muito o que corrigir. E frequentemente a gente fica mais preocupado com o outro, com o que o outro está fazendo, com o que o outro está dizendo, com o comportamento do outro, do que conosco mesmo, né? Então, a gente voltar esse olhar para nós, né? Para não estarmos cegos em relação a nós mesmos, né? Para que a gente possa efetivamente ter um proveito. Se a gente observa do outro, então a gente precisa trazer isso para nós, porque isso me chama atenção. Em que eu estou repetindo esse tipo de comportamento? O que está acontecendo comigo intimamente que isso mexeu tanto comigo, né? Porque aí é uma forma da gente poder trazer para o nosso proveito aquela observação. Ao passo que, quando divulgo, quando falo mal, quando critico, eu não estou trazendo benefício a ninguém, nem para mim, nem para o outro. Então, concluindo as nossas reflexões de hoje, ainda do item 18, vamos ler aqui o trechinho para a gente comentar. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. E aí a gente complementa, assim, para a reflexão final, né, de que o exercício da indulgência impõe elevada dose de compreensão e equilíbrio, mediante a aplicação da paciência, sua irmã preferida, a fim de chegar aos resultados a que se propõe. Está lá no livro Sol de Esperança, que eu falei que trazia de novo para vocês. A indulgência ensina a perdoar as faltas e auxiliar aquele que se compromete no erro a reerguer-se, facultando-lhe recomeçar o caminho do dever do qual se evadiu por momento. Indulgência é também misericórdia. Então, assim, concluindo, né, nós desejamos, também trago para mim, né, esse estudo assim, muito importante para o nosso dia a dia, para que a gente tenha
essa reflexão profunda, né, de como eu posso melhorar, né, a minha conduta perante o outro. Isso envolve uma série de virtudes. A indulgência, ela envolve muitas coisas. Envolve a paciência, envolve a empatia, envolve a solidariedade, envolve o perdão, envolve o amor. Então, as virtudes se entrelaçam, né? E que a gente possa trazer isso para a nossa vida, né? Quando a gente observar algo, que a gente ainda tem esse hábito, então a gente, vamos ver de uma outra forma, vamos encarar essa situação por um outro ângulo, por um ângulo de perdão, de atenuação, não com erro, como a gente já falou desde o início, né? Mas com aquela pessoa que precisa de ajuda para a superação daquela situação. E se não pudermos ajudar diretamente, que a gente possa vigiar a nossa forma de pensar sobre ela, possamos orar, possamos, né, pedir a Deus que a envolva de bons pensamentos para que não volte a cometer, né, os mesmos delitos, as mesmas infrações, enfim, né? Então, porque nós sabemos que todos nós temos um caminho a percorrer e que nem todos nós estamos nas mesmas condições. Então, eu observo uns e outros também me observam, porque eu também não sou uma pessoa que age 100% corretamente. Então, aqueles que estão numa condição, né, que já evoluíram mais do que eu, eles também me observam, também têm observações e considerações a fazer sobre mim, teriam, né? Então, é importante que a gente sempre pense nisso. A gente já caminhou um pouquinho, talvez algumas coisas a gente não repita mais, a gente já aprendeu, mas ainda temos um longo percurso pela frente, né? Com perseverança, com fé, com estudo, com equilíbrio e com paciência. Então, sejamos indulgentes, porque nós recebemos muita indulgência. Um abraço para todos, que todos possam ficar em paz nas vibrações dessa espiritualidade amorosa que acompanha os trabalhos da noite. Boa noite. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, neste momento de encerramento da reunião da noite de hoje, agradeço por todo o amparo, pelas visitas realizadas junto àqueles que estão em vibrações, junto a essa reunião, acompanhando, refletindo, que possa cada um ter sido ajudado em seus lares, as suas famílias também. Agradeço pela ajuda na elaboração das reflexões que foram aqui trazidas. E que a Tua luz, Senhor, alcance a tantos que estão em dúvida sobre o valor da vida, que eles possam compreender que o valor da vida é inestimável, porque a cada reencarnação temos tantos desafios a superar. Então, desde o momento da concepção até os dias de hoje, por maiores que sejam as dificuldades, tudo foi planejado, tudo foi previsto com a graça de Deus e seus emissários, para que pudéssemos evoluir, crescer. Nada é acaso, nenhuma concepção é casual. Então, preservemos a vida. Que a Tua luz, Senhor, possa nos envolver
e que essa confiança na tua misericórdia, na tua bondade esteja sempre presente entre nós. Graças a Deus. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. A luz virá revigorar teu coração. A luz virá revigorar teu coração.